cuidado nas escolhas. Tem caminhos para a vida e tem para a destruição. Parte 43, dia 26 de setembro de 2024. 1. Para explicar este ponto, devemos: primeiro, considerar quão poucos encontram a porta estreita e o caminho estreito. 2. Mostrar em que aspectos eles são poucos. Primeiro, consideraremos quão poucos encontram a porta estreita e o caminho estreito, e pode ser considerado como importar esses três seguintes. Todos estão naturalmente fora disso. Romanos 3:23. A humanidade foi arrebatada dela em Adão, mesmo todos eles para um homem. Versículo 12. É o estado natural do homem, é um estado de peregrinação, vagando nas montanhas da vaidade, no deserto como ovelhas perdidas, passageiros desgarrados, e eis o fim de seu curso. Provérbios 21:16. Homem que se desvia do caminho do entendimento permanecerá na congregação dos mortos. 2. Não é facilmente descoberto por ninguém. 1 Pedro 4:18. Em todos os casos, as melhores coisas são as mais difíceis de alcançar. Assim, enquanto a porta larga e o caminho largo caem com toda a facilidade, a porta estreita ou o caminho estreito são uma estrada maldita que não se pode iluminar facilmente. Estamos tão sujeitos a paixões, preconceitos e mal entendidos sobre isso. Está tão acima de nossas capacidades naturais que não há como descobri-lo sem que o Espírito de Cristo nos mostre eficazmente. 3. São poucos os que o descobrem para poder dizer com razão: e isso, há tantas portas e caminhos falsos que parecem ser, mas não são, que são raras as pessoas que não são enganadas por um ou outro deles. 4. Poucos entram pela porta estreita e percorrem o caminho estreito, embora não haja outra passagem para os pecadores para a vida. É um portão e caminho, mas pouco frequentado. Não são muitos os que são trazidos à vista deles, mas destes muitos recuam, e poucos entram e continuam. Existem poucas pessoas regeneradas, convertidos sadios, verdadeiramente santos no mundo. A maioria vai no caminho do pecado, poucos no caminho da santa obediência, andando em Cristo no caminho dos mandamentos de Deus. 5. Por último, no entanto, há alguns que entram por esse portão e viajam por esse caminho. No pior dos tempos, sempre há alguns convertidos sadios, verdadeiramente santos no mundo e serão até o fim. Mateus 16:18. Quando o número deles for completado, poucos como são, o mundo estará no fim. Em segundo lugar, em que aspectos eles são poucos? 1. Não são poucos absolutamente ou considerados em si mesmos. Se considerarmos a Assembleia Geral deles, Hebreus 12:23, aqueles que têm, fazem e encontrarão. Eles são uma boa companhia. Eles são uma grande multidão, tão grande que ultrapassam toda a numeração humana. Apocalipse 8:9. Eles são tantos que são como as estrelas, inumeráveis. Gênesis 15:5. Comparados com Gálatas 3:29. O sangue derramado de um Salvador surge em uma questão inumerável. Eles estão a caminho, mas em parcelas, sendo como um exército que começou sua marcha ao som da marcha. Gênesis 3:15. Para a cidade celestial continuaram desde aquela época até hoje e continuarão ainda por um tempo, ou seja, até o fim do mundo. Já se passaram mais de 5.000 anos e mais, desde que a vanguarda, a primeira geração, terminou sua marcha e se estabeleceu na cidade, sendo o justo Abel o primeiro homem que nela entrou, e desde então todos os seguintes foram entrando em sua ordem. Há uma parte desse exército agora a caminho, avançando para a cidade,
mas a parte traseira ainda não começou a mais. Aqueles que estão a caminho de cada vez estão em diferentes nações e partes da terra. Eles no mesmo país são muitas vezes, mas poucos deles juntos em um só lugar. Por isso, falando o que vem e sentem, suas bocas estão cheias de queixas e solidão como estas. Salmo 12:1. Socorro, Senhor, porque o homem piedoso cessa, porque os fiéis desfalecem entre os filhos dos homens. Miqueias 7:1. Ai de mim, pois sou como quando eles colhem os frutos do verão, como as espigas da vindima. Mas fique até que todo o exército termine sua marcha e apareça em um corpo na cidade celestial. Eles estarão lá, uma multidão tão vasta que ninguém pode contar, exceto o homem Cristo, seu capitão, cujo entendimento é infinito, porque ele é Deus. Não deixe que a escassez daqueles que a encontram assuste ninguém dela, porque eles não podem pensar em ser solitários, querendo muita companhia, pois é apenas um pouco pelo caminho que eles serão provados com solidão. Aqueles que vivem piedosamente na morada mais solitária, em breve estarão para sempre em uma multidão gloriosa, onde terão companhia gloriosa. 2. Eles são, no entanto, pouco comparativamente em comparação com aqueles que, entrando pela porta larga, vão pelo caminho largo. Embora considerados por si mesmos, eles são uma grande multidão, mas comparado com eles em números, estão muito aquém deles. Os regenerados são poucos em comparação com os não regenerados, os convertidos sadios com os não convertidos, os verdadeiramente santos com os profanos, os santos com os pecadores, os que encontram a porta estreita com os que entram pela porta larga. Amém. Tem continuação. Senhor, que o Senhor é a nossa luz para continuar cada dia mais a nossa caminhada rumo a Ti, em Canaã celestial. Graças te damos, Pai, hoje e sempre eternamente. Amém e amém.